Olá, boa tarde. Este é o meu canal Pode Mo Iraquitã. Eu me chamo Ana Priscila e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre arrendamento. O que são os arrendamentos? Arrendamentos são os aluguéis de casa, de moradia, tá? Com ou sem contrato. Com contrato, mas muitas pessoas acabam por conseguir arrendar uma casa e não fazer contrato. Mas enfim, o ideal é ter contrato, tá, gente? Então, o arrendamento você precisa hoje, né, aqui ter o calção. O que é o calção? O calção é a cautela que alguém tem, né, de algum possível dano que possa vir a ocorrer dentro do imóvel. Então, eles pedem 2 calção, 3 calção, múltiplo do valor do aluguel, tá, gente? Por exemplo, se eu pago 400 euros de aluguel e a pessoa pede o aluguel mais um calção, então eu não vou pagar só 400, eu vou pagar 800 euros. E assim por diante. E os arrendamentos, eles podem ser de casa ou de quarto, ou de um ponto comercial também, tá, gente? Quando eu cheguei aqui, eu aluguei um quarto, fiquei num quarto, eu com as minhas 2 filhas, numa casa onde o proprietário não vivia, tá? E tinham 3 quartos, se eu não me engano, 4 ou 3 quartos. E no primeiro quarto tinha um senhor que já vivia ali há muito tempo, português. No segundo quarto tinha uma senhora e eu aluguei o terceiro quarto, tá? Tinha tudo no quarto, guarda-roupa, a cama, mesinhas de cabeceira, abajur, sabe? Lençóis de cama, isso tinha. E quando a gente aluga um quarto, a gente também tem direito a utilizar os outros compartimentos da casa. A cozinha, a lavanderia, nessa casa que eu aluguei a sala estava fechada. Então a gente não utilizava a sala. Mas quando nós convivemos assim, nós temos por obrigação, tá, utilizar os outros compartimentos da casa e deixar tudo limpo, tá, para que o outro morador possa vir usar e ele também tem que deixar tudo limpo. Casa de banho, cozinha, lavanderia e é isso. Eu também vou falar do número de pessoas. Conforme o número de pessoas, o valor do aluguel ele aumenta ou eles nem aceitam. Por exemplo, eu tive a procura de casa recentemente e eu passei um aperto, gente, atrás de casa. E depois eu conto isso para vocês em outro vídeo. Eu achei casas T1, que é um apartamento com um quarto, que aceitavam só 2 pessoas, mas eu 4, né? Porque T1 quarto, então até grande, tá? Dava para morar mais pessoas, mas eles não aceitam. Eles não aceitam aqui. E às vezes casas grandes com 2 quartos, né? Mas eles logo olham o número de pessoas. Quantas pessoas são? Aí eles vão ver se eles alugam ou não. Então, dependendo do número de pessoas, aumenta-se a dificuldade em alugar casa. E também se tiver animais, tá? Deixei de alugar uma casa por causa da minha cachorra. Eu tenho uma cachorra e eu fui para alugar uma casa e o proprietário não aceitava animal. Então, foi mais por uma dificuldade que eu passei. Então, quando vocês vierem para cá, é a dica que eu quero dar, falando a respeito de arrendamento. Quando vocês vierem para cá, gente, pelo amor de Deus, tragam dinheiro. Porque sim, eles vão pedir calção para vocês. E outra coisa, muito importante, é muito, muito difícil conseguir casas para alugar nessa região onde eu moro particularmente e ir nas localidades próximas. É muito difícil. Você leva meses atrás de casa. A primeira casa que eu aluguei aqui, eu passei 4 meses perguntando para todo mundo se alguém sabia de alguma casa para alugar. E quando você chega aqui, você sai pelas ruas, você vê muita casa abandonada, sabe? De pessoas que já não vivem mais, ou pessoas que vivem fora do país. E essas casas estão abandonadas.
fechadas, então tu olha assim, é muitas casas, mas a dificuldade de alugar é muito grande. Então ainda tem mais essa barreira. Então, não venham achando, eu vou lá para Portugal, vou alugar uma casa, difícil. Vou arrumar um quarto para alugar, difícil. É muito difícil, gente. Você anda muito atrás, você leva muito tempo, você passa mesmo. E é muito importante você ter conhecimento, pessoas que conhecem você. Quanto mais pessoas você conhece, mais fácil fica você conseguir arrendar uma casa. Porque geralmente não tem placa de aluga-se ou arrenda-se esta. Não tem. Você anda a rua todinha, que você passa por umas 10 casas que estão para alugar e você não sabe que essas casas estão para alugar. Você não sabe. E às vezes está vazio, o proprietário mora na outra rua, só que ele não tem intenção nem interesse em alugar. É assim que é aqui. E outra coisa, tem o veraneio, gente, o período do verão aqui. Essas casas, geralmente, que estão fechadas, que estão em umas condições boas para alugar, elas ficam fechadas durante todo o inverno. E aí os proprietários começam a fazer arrendamentos semanais ou diários no período do verão, para turistas que vêm de fora. Porque é mais vantagem para eles alugarem as casas em todo o verão e deixar fechada no inverno, e ganham muito mais do que alugar anualmente. Os que não fazem isso é porque não querem ter aquele trabalho, aquele aborrecimento de estar toda semana ou de 2 em 2 dias conhecendo pessoas diferentes e alugando seus imóveis. São os que preferem alugar anualmente, que é um contrato anual. Então, é isso que eu tenho para falar agora para vocês. Depois a gente dá continuidade a esse vídeo, faça suas perguntas sobre as dúvidas, os questionamentos que vocês têm, que eu vou respondendo para vocês, tá bom, gente? Beijinhos, tchau!